o áudio não estava entrando aqui, então eu preciso consertar o áudio aqui, tá? Vou tentar consertar o áudio. Consertou. Não ficou muito bem, não ficou muito bom o áudio não, mas conseguimos arrumar. Bacana, vamos lá. Pessoal, eu tava querendo fazer o título dessa live, tá? Pra gente falar sobre o culto livre, tá? Que é uma, sei lá, uma modalidade, se eu não me engano, uma nova modalidade aí de... uma nova modalidade de umbanda, de culto, que eu não consegui entender muito bem não, tá? Sobre essa questão do culto livre, ou umbanda livre, né? É culto livre, se eu não me engano, culto livre, tá? Então já deixe aí nos comentários se você é do culto livre, tá? Deixa aí. Mas o que chegou até a mim, falando sobre o culto livre, foi umas coisas bem diferentes, tá? Umas coisas bem diferentes, tá? Primeiro, é claro, manda a sua pergunta aí que a gente vai responder. Não era nem pra gente estar fazendo live hoje, mas a gente está fazendo. Vamos lá. O que eu entendi pelo culto livre ali? O que seria esse culto livre? Seria um culto, uma umbanda, tá? Aonde não tem dogmas originários de religião nenhuma, tá? Ou aonde não tem fundamentos originários de religião nenhuma. Quando eu estou falando que não tem fundamento, gente, é que a base dela é isso aí, Matheus, ela falou certo. A base dela é uma coisa que eles estão, sei lá, deixando bem claro, tá? Quem é do culto livre, se quiser se pronunciar para depois querer explicar melhor, eu dou até a oportunidade de vir aqui explicar melhor. Estou falando pelo que eu vi, pelo que foi me passado, pelo que eu presenciei dentro aqui da plataforma. A questão do culto livre é um culto, uma umbanda, aonde não tem um fundamento próprio, ou não segue nenhum fundamento. Um exemplo, não segue dogmas candomblecistas, não segue dogmas quimbandeiros, nem umbandistas, tá? E esse culto livre, o próprio nome já diz, culto livre. E o livre vai para aquele ditado assim, ó: eu tenho a liberdade de expressar aquilo que eu entendo como religião. Ou seja, a forma que eu compreendo a Umbanda, eu posso expressar ela desse jeito. Então eu posso abrir um terreiro, né? Vamos dar esse exemplo. Eu posso abrir um terreiro aqui, agora, e eu vou levar esse terreiro, eu vou guiar aí esse terreiro da forma que eu entendo, sem fundamentos, bases, tá? E sem dogmas, tá? Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Eu posso fazer a quimbanda livre. Vamos dar esse exemplo. Aonde eu vou cultuar orixá, aonde o orixá ele pode incorporar junto com Exu Catiço, aonde Exu Catiço pode incorporar junto aos pretos velhos, ou seja, eu tenho uma liberdade, tá? Vamos lá, primeiramente vamos compreender isso aqui. A liberdade de culto, tá? Ela é lei aqui no Brasil, tá? Ela é lei. Todos nós temos liberdade de culto. Nós podemos cultuar. Se eu quiser sair na rua, fazer reverência ao sol, eu posso, porque eu tenho liberdade. Eu tenho a liberdade de culto, tá? No entanto, que eu não esteja afligindo, nem causando nenhum dano a ninguém, tá? Eu posso cultuar o que eu bem entender, tá? Isso é lei aqui no Brasil. Então aí para você que não gosta da religião de Umbanda, da religião afro, aguente, nos suportem, porque é lei. Eu posso cultuar Umbanda que você não pode falar nada. Agora, essa Umbanda livre ou esse culto livre, tá? Ele te dá total liberdade para você fazer
o que você bem entender. Pelo que eu entendi, tá? Eu não sei se é dessa forma, deixando bem claro, eu não sei se é dessa forma, só que pelo que eu entendi é assim. É um culto onde você tem a liberdade para fazer o que você bem entender, sem uma regra ou sem um fundamento específico, que no caso é o fundamento da religião afro, tá? Então vamos dar um exemplo ali. Vamos dar um exemplo. Eu não fui catulado, ou seja, eu não fui raspado, eu não sou feito no santo, tá? Ou eu não sou coroado dentro da Umbanda, ou eu não tomei minha obrigação, tá? Eu não tomei minha obrigação, não fui catulado, não fui coroado, ou seja, eu não recebi o axé necessário para mim poder levar um terreiro. O que é isso, gente? O que é receber um axé para levar um terreiro? Isso seria obrigações e fundamentos, tá, que você recebe dentro de uma religião afro. Na Quimbanda, a gente tem, sim, a obrigação de Exu, ou de Inquice, né? Que na Quimbanda é cultuado os Inquice. Então você toma a obrigação de Inquice. No Candomblé, você tem a feitura. Depois você vai passar por um período, por um processo, até você estar apto a levar um ilê, que é uma casa, que é um terreiro. Na Umbanda, você recebe a famosa coroação. A coroação, no caso, seria você receber ali uma autorização ou um axé, uma obrigação, para você também poder abrir um terreiro. Então você recebe, você, como se diz, você é preparado para tal, você é preparado para aquilo, tá? Porque você vai receber a obrigação, você vai receber ali os fundamentos, o axé. Nesse culto livre não tem isso. Pelo que eu entendi, não tem. Um exemplo. Eu tô aqui na minha casa. Eu sou evangélico. Aí eu quero, sei lá, abrir um terreiro de Umbanda. Eu sou evangélico. Tô com a minha Bíblia aqui debaixo do braço. Eu vou lá e monto um terreiro. Do nada. Eu sou evangélico hoje, amanhã eu monto um terreiro. Amanhã eu abro um terreiro. Pronto, é desse jeito que funciona. O culto livre, no caso, seria mais ou menos desta forma. Você sem preparação nenhuma, sem receber as obrigações necessárias, é isso que acontece. Você vai lá e abre o seu terreiro. E posso dizer uma coisa para vocês, sendo bem sincero, e não é isso que está acontecendo não, gente. Não é isso que a gente tá vendo não hoje em dia. Não é o que a gente está vivendo hoje em dia. Vamos parar para prestar atenção. Hoje em dia, você entra aqui no YouTube, você entra nas plataformas, tem gente ensinando coisa que é um absurdo. Tem gente falando coisa que nem sabe o que está falando. Tem gente totalmente despreparada, se titulando sacerdote, pai de santo, mãe de santo, babalorixá e alorixá. É o que está acontecendo. Você não está conseguindo ver hoje em dia, tá? Preparação. As pessoas não estão preparadas para ser sacerdote. Elas simplesmente se acham ou se titulam. Elas próprias se intitulam. Ela fala, eu sou o pai de santo. Pronto. Aí o que acontece? Essa pessoa ela vai abrir um canal, porque agora tá muito fácil você abrir um canal, uma mídia, uma rede social. E através daquela rede social ali, você vai pregando algo que você não tem conhecimento para passar. Não é... Gente, a gente está vendo isso. O que a gente mais está vendo hoje em dia é isso. Eu vi um vídeo onde o rapaz estava falando sobre o sacerdócio de Umbanda. Como ser sacerdote de Umbanda, ou como se tornar um pai de santo de Umbanda.
Gente, eu escutei tanta porcaria em um vídeo só. Eu não sei quem que é a pessoa, o vídeo, tá? Eu não vou nem falar. Mas eu escutei tanta, mas tanta porcaria, tanta coisa fora do contexto que eu pensei comigo, pelo amor de Deus, aonde vai parar a Umbanda? Muita gente acha que a religião de Umbanda é uma religião livre, mas no sentido de não ter regras. É isso que tá tendo um problema muito grave dentro da religião de Umbanda, tá? Hoje em dia, o que tá tendo é isso, um problema muito grave, que é o quê? As pessoas acabam interpretando e imaginando que a Umbanda seria uma religião livre, aonde abrange e abraça a todos, independente de que forma seja. É uma religião abrangente demais. A Umbanda é uma religião abrangente que abraça tanto espíritos, que acolhe, né? Acolhe espíritos de várias falanges, tá? Até então o nascimento por Zélio de Moraes dentro da Umbanda, né, conhecida por Zélio de Moraes, praticamente foi dessa forma. E também abrange todo tipo de pessoa, e é uma religião onde você tem uma liberdade, tá? Maior para se conectar ao sagrado, tá? Não estou dizendo que o candomblé não tenha, não estou dizendo que a quimbanda não tenha. Porém, as obrigações de Umbanda, as ritualísticas de Umbanda, são ritualísticas mais simples, diferentes de algumas ritualísticas do candomblé e da quimbanda, que são algumas ritualísticas um pouco mais complexas, né? Onde que a gente vai ter que, onde que o babalorixá, o mestre ou tata de quimbanda vai ter que estudar um pouco mais, vai existir um pouco mais de preparação. A Umbanda ela já traz ali alguns fundamentos, algumas ritualísticas um pouco mais simples, tanto por uma questão das pessoas entenderem, às vezes de forma mais fácil, né? E até pelo simples fato que a religião de Umbanda ela é dessa forma mesmo. Ela foi feita para ser uma religião simples para as pessoas, para que todos pudessem compreender, mesmo não participando da religião. Ou seja, mesmo você não fazendo parte da Umbanda, mesmo você não sendo um adepto da Umbanda, você consegue compreender muitas das ritualísticas de Umbanda, tá? Você consegue compreender. Vamos dar um exemplo. Você consegue compreender que existe a incorporação dentro da Umbanda de forma simples, que existe ali um sacudimento, tá? Que é fácil de compreender, às vezes não pelo nome, mas você consegue compreender o que é um ebó, você consegue compreender o que é uma camarinha, né? Um amaci, de forma simples, tá? Às vezes até mesmo por outros nomes, mas você consegue compreender. Só que o que acontece? As pessoas acabam interpretando essa facilidade que a Umbanda tem como se fosse algo liberal. É onde que alguns acabam acreditando ou achando que na Umbanda tudo pode. Ou seja, eu tudo posso fazer dentro da Umbanda. Mas não, gente. A Umbanda tem fundamento, tá? E primeiramente, se a gente for olhar para trás, a gente tem que compreender que a Umbanda, ela vem muito antes de Zélio de Moraes. Tá? A prática da Umbanda, ela já existia muito antes de Zélio de Moraes. Tá? Zélio de Moraes, ele foi muito, é claro, muito importante para a Umbanda, tá? Porque até então, depois de Zélio de Moraes, que a Umbanda ela ganha força, porque até então não existia Umbanda como religião fundamentada, tá? Deixando bem claro. Existia sim a prática de Umbanda, tá? Mas não existia a religião de Umbanda fundamentada. Então Zélio de Moraes ele teve um papel importante, porém, é claro, devemos compreender que a Umbanda como prática era algo que já existia muito antes do próprio Zélio de Moraes, tá bom? Sim, então é claro que Zélio foi importante, mas todo umbandista tem que compreender que já existia a prática da Umbanda com fundamentos mais ligados ao africano, tá? Com fundamentos e obrigações e até mesmo ritualísticas mais voltadas ao ancestral, que no caso seria a Umbanda. Por quê? Porque depois que Zélio ele fundamenta a Umbanda, ele coloca a Umbanda como religião, porque até então não existia religião de Umbanda,
ele traz uma vertente mais europeia para a Umbanda. No caso, uma vertente mais cristianizada. Porque até então, essa prática da Umbanda, ela era o quê? Ela era uma prática praticamente toda africana. A gente não tinha uma influência cristã. Porque até então, os negros em si, daquele momento, quando eles cultuavam os seus ancestrais, que no caso a gente poderia dizer que é Umbanda, que houve essa miscigenação com cultos brasileiros também, até então cultos indígenas, eles cultuavam de forma escondida, tá? A sua ancestralidade, tá? Isso Umbanda, gente, isso é a prática da Umbanda, tá? Eles cultuavam escondido. E depois que Zé de Moraes veio, né, ele traz consigo essa influência do espiritismo, tá? E do cristianismo também. Então, aí se forma a Umbanda que conhecemos muito forte hoje em dia, né? Alguns dizem que é até a famosa Umbanda branca, ou Umbranca. Umbranca, nunca vi isso. Você é do Rio? Não sou do Rio, não. Sou de Minas, uai. Minas Gerais. Eu não sou de nação, não, gente. Sou de Malê. Malê, 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 Malê. Vamos lá responder algumas perguntas aqui. Então, ó, essa Umbanda livre, ou esse culto livre, como eu falei, se tiver alguém desse culto livre, se quiser depois falar para mim, me mandar um vídeo explicando como é esse culto livre certinho, pelo que eu entendi, o culto livre é uma coisa bem liberal, tá? E a Umbanda não é assim, deixando bem claro, tá? A Umbanda, ela é livre, sim. Realmente ela é livre, é uma religião livre. Livre em qual sentido? Abrange todos, abraça todos, seja encarnado ou desencarnado, né? No caso ali, seja espíritos ou pessoas terrenas. Então ela é livre porque ela abraça a todos. E na Umbanda você vai ter a liberdade para cultuar o sagrado. Porém, você tem que compreender que a Umbanda ela tem fundamento. A Umbanda ela tem obrigações, tem regras a serem seguidas, tá? E como eu falei sobre essa questão de se tornar sacerdote, gente, coloca na cabeça de vocês. Porque agora todo mundo é sacerdote, todo mundo é pai de santo agora. Virou moda, tá? Todo mundo é pai de santo e todo mundo é tata. Ah, eu sou tata. Sou tata. Todo mundo é tata agora. Sou tata, sou tata. Eu já falei sobre a questão do ser tata, tá? Eu já expliquei sobre isso. Eu falei sobre o ser tata. A palavra tata, para quem não sabe, vem do termo mais velho ou ancião. O termo tata. Ou seja, quando eu falo eu sou tata de Quimbanda, eu estou dizendo que eu sou velho na Quimbanda. Ou seja, eu falo que eu tenho experiência. Eu falo que eu tenho conhecimento, tá? E sendo bem sincero, pessoal, sendo bem sincero aqui para vocês, uma pessoa nova, ela é mestre. O termo correto seria mestre quimbandeiro e não tata de Quimbanda. Porque esse título, tata, vem do termo velho. Então a pessoa tem que saber também colocar títulos da melhor forma possível, né? Eu acho que hoje em dia tá muito fácil. Tá muito fácil. Na Umbanda tem Exu, claro. A Umbanda trabalha com todos os Exus. Sabe o que é mais engraçado? As pessoas acabam confundindo e achando que quando se fala de Exu, tem Exu na Umbanda, gente. Tem Exu que trabalha na Umbanda? Tem, mas Exu não tem religião, tá? Isso aí não precisa nem citar. Exu, ele não tem religião. Não existe qual é a melhor religião para cuidar de Exu. Você pode ser católico, meu querido. Você pode ser evangélico.
Se você tiver conhecimento para cuidar de Exu, bacana, você pode cuidar. Exu não tem religião. Quem tem religião somos nós. Somos nós que escolhemos a melhor religião onde que vamos nos adaptar. Né? Porque tem isso. Qual religião que a gente vai se adaptar? Qual vai ser melhor pra gente? Tem isso. Tá? Agora, falar que o Exu tem religião, a gente está limitando o Exu. A gente está limitando o Exu. É a mesma coisa quando eu vejo alguns candomblecistas dizerem que o orixá é propriedade do candomblé. Eu vejo vários candomblecistas falando o seguinte: quem não é de candomblé não pode cultuar orixá. Sabe, quando você escuta uma coisa dessa, você está limitando o orixá. Você está colocando o orixá em um cubo pequeno. Você está falando que o orixá só está ali dentro do candomblé. Você está limitando ele. E o orixá, ele não está só no candomblé. O orixá, ele está em todo e qualquer lugar. Seja dentro de uma religião ou fora dela. Seja dentro de um terreiro ou na mata, ou na cachoeira, ou na praia. Então, pessoal de candomblé, não queiram limitar o orixá. Agora vamos falar por nós, seres humanos. Aí tudo bem. Se você falar, não, eu sou candomblé, sou do culto ao orixá. Eu tenho um entendimento e um conhecimento a mais sobre o orixá. Aí sim, aí eu posso concordar. Tá? Porque aí realmente você vai ter um conhecimento a mais mesmo, tá? Isso é totalmente normal. Porque até então o que você pratica é o culto direto ao orixá. Tá? Então você cultua diretamente o orixá. Diferente, é claro, da quimbanda. Outra parte também confusa que eu não sei o que o povo tá arrumando. O povo tá fazendo uma bagunça que você tá doido. Agora a quimbanda tá cultuando o orixá. Quimbandeiro, eu já vi vídeos, tá? Eu já vi vídeos. Quimbandeiro incorporando Omolu no cemitério. Eu vi um vídeo aí de um quimbandeiro incorporando Omolu, para ser mais fácil, incorporando Obaloaê dentro do cemitério. Aí vocês podem até dizer, Patrick, mas não é normal? Não é normal? Gente, vamos lá. Quimbanda não cultua orixá. Quimbanda não tem trabalho com orixá. Quimbanda não tem crença ao orixá. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o culto ao orixá é candomblé, tá? O culto ao orixá é candomblé. Na Umbanda existe sim uma prática voltada aos crença dentro da Umbanda nos orixás. Não é à toa que a gente tem os Exus que vêm sobre a falange de um orixá. A gente tem ali Exu Pinga Fogo, que vem sob o domínio do orixá Xangô. A gente tem vários outros Exus que vêm sobre o domínio de vários outros orixás. Tá? Como também temos entidades, né, como muitos pretos velhos, que vêm sobre a regência ou sobre a vibração de Obaloaê, de Nanã, de Omolu. Né? Aí nós vai ter ali os caboclos de Oxóssi, vamos ter os caboclos de Inhaçã, os caboclos de Ogum, os caboclos de Xangô. Por quê? Porque existe um certo culto, tá, voltado à essência do orixá. Não é o culto na sua pura essência do orixá, porque o culto do orixá é no candomblé. Tá? Porém, na Umbanda existe o que? A crença. Agora, já na quimbanda, não existe orixá. Não tem orixá na quimbanda. Gente, não tem. Não tem orixá na quimbanda, tá? Tem na quimbanda são enquices ou niquice. Vamos falar enquice. Enquice são considerados deuses, mas a gente pode resumir que enquice seria elementos naturais. Vamos dar um exemplo aqui para vocês compreenderem. Enquanto o candomblé
ele cultua Xangô, que é o orixá do trovão, né? Xangô, orixá do trovão. Enquanto no candomblé eles cultuam Xangô, um ser. Xangô é um ser. Xangô é uma divindade dentro do culto ao orixá, tá? Na quimbanda não vai existir Xangô, vai existir um inquice. Esse inquice, ele é o próprio trovão. Xangô é um ser, é uma divindade, aonde o seu domínio é o trovão. O inquice é o próprio trovão. Então não tem orixá dentro da quimbanda. Simples. Não tem muito o que dizer, tá? Não tem muito o que dizer. Mas tem povo de quimbanda incorporando aí orixá dentro do cemitério, tá? Deixando bem claro aqui, nada contra, tá? Porque é o seguinte, eu sou sacerdote de Umbanda e também cultuo a quimbanda, tá? Eu cultuo a quimbanda. Porém, deve existir uma separação, tá? Como assim deve existir uma separação? Aqui no terreiro, no caso o terreiro ali, é uma casa de Umbanda, tá? É um terreiro de Umbanda, tá bom? É um terreiro de Umbanda. Então, é um terreiro de Umbanda. Ali você não vai ver um trabalho de quimbanda, tá? Ali você não vai ver ritualísticas de quimbanda. Por quê? Porque é um terreiro de Umbanda. Então, como é um terreiro de Umbanda, você vai ver orixá no altar, você vai ver Oxalá, você vai ver Inhaçã, Xangô, tá? A quimbanda que eu pratico, que é a quimbanda malê, ela é fechada, ela não é aberta ao público. Por quê? Porque deve existir essa separação, tá? Por quê? Porque, para ser bem sincero, são duas vertentes ou duas religiões que não se misturam, tá? Sendo bem sincero ali, né? Na quimbanda tem magia negra com animais vivos? Olha, vamos tirar o termo magia negra, tá? Vamos tirar esse termo aí. O termo magia negra não seria o termo correto para falar, né? Não seria o termo correto a se dizer. Mas sim, existe magias, existem trabalhos feitiços que são feitos sim com animais vivos, tá? No caso são sacrifícios, tá? E na Umbanda também, tá? Na Umbanda também existe o sacrifício animal, tá? Primeiro que, como eu falei, que na Umbanda existem hoje em dia dois tipos de Umbanda, né? Que é aquela a Umbanda de zero, que é uma Umbanda mais cristianizada, e aquela Umbanda mais antiga, né? Que é uma Umbanda mais raiz, uma Umbanda mais africana. Essa Umbanda mais raiz, né? Essa Umbanda mais africana, provavelmente ela vai ter sacrifícios animais, tá? Então ela vai ter sacrifício, porque até então existem trabalhos onde é necessário o sacrifício. Porém, é claro, nessa Umbanda mais cristianizada, ela não vai ter sacrifícios animal. Então acho que isso, dentro da Umbanda, é mais por uma questão de doutrina de cada terreiro. Já na Quimbanda, eles trabalham muito com a sacralização, sim, de animais, tá? Então trabalha bastante, tá? Então dentro da Quimbanda existe muito corte, existe muito sacrifício, tá? Porque até então é claro que tem. Até então, muitas das obrigações de quimbanda se utiliza o sacrifício animal, né? Agora, deixando bem claro, viu? Quando a gente fala de sacrifício animal, a gente tem que compreender que o sacrifício animal não é da forma que muitos imaginam. Ah, matou um bicho lá, foi lá, matou, deu pedrada. Não é assim não, gente. Um sacrifício animal dentro de uma religião que é séria, com fundamentos sérios, é um sacrifício totalmente ali, primeiramente dentro da lei, tá? E uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, o corte animal dentro da religião, ele tem que ser um processo, ele tem que ser uma ritualística bem organizada, manipulada, preparada. Por quê?
Porque a gente está trabalhando e a gente está falando de algo sagrado. A gente não está falando de algo só para alimentar pessoas. Querendo ou não, é claro, vai alimentar pessoas, sim, tá ok? Quando se faz um corte dentro de um terreiro, vai alimentar pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas aí a gente não fala só sobre alimentar pessoas, mas a gente está falando de algo sagrado, de algo que está agregado ao espiritual. Ali tem um fundamento. Então, existe uma preparação praticamente fora do comum, porque aquilo é sagrado. Então, o respeito é redobrado. Aquele animal, ele não pode sofrer, ele tem que ser bem cuidado, bem alimentado, ele tem que ser preparado para o sacrifício. Não pode existir nada que seja fora da linha, fora do comum. Vamos parar para pensar, pessoal, vamos parar para analisar. Você está fazendo um sacrifício, tá? Tá fazendo um sacrifício para um Exu. Vou dar um exemplo, né? Vamos ser mais além ainda. Você está fazendo um sacrifício, está cortando ali um cabrito para Inhaçã. Está cortando um cabrito para Inhaçã. Um pombo para Oxalá. Gente, você acha que se você for fazer um corte de um animal para um orixá, aonde esse animal vai sofrer, aonde esse animal vai passar maus tratos, aonde esse animal estiver doente, um exemplo que eu estou dando, vocês acham que o orixá ele vai aceitar esse animal? Você acha que ele vai aceitar aquele trabalho, aquela ritualística, aquela obrigação? É claro que não, gente. É claro que não vai aceitar. Ao contrário, o orixá vai brigar com você. O Exu vai brigar com você. Por quê? Porque você fez tudo errado. Porque você sacralização do animal, viu? Sacrifício, sim. Sacralização do animal, viu, Thiago? Realmente, sacralização é uma coisa, sacrifício é outra. Tá? Eu estou falando de sacralização do animal. Mas o Thiago tem razão, sim. Me desculpe se eu falei embolado, viu, Thiago? Mas para consertar a falácia, sacralização do animal. É isso. Então tem que ser um negócio bem preparado, tá? Só para vocês terem noção, dentro do culto, tá? Assim que possível eu falarei sobre Exu Lalu, tá? Muita gente tá me pedindo, viu, Marcos? Assim que possível eu falarei sobre. Quero, Thiago, obrigado aí, viu? Agradeço. Ó, voltando à questão do sacrifício, gente, vamos parar para pensar. Dentro da religião afro, só para vocês terem noção, não é qualquer pessoa que pode fazer um sacrifício. Não é qualquer pessoa que pode cortar um animal, um bicho, fazer um sacrifício ali, tá? Porque tem muita gente que pensa assim, o sacrifício dentro da religião de matriz africana é feito de qualquer jeito, o animal sofre, não sei o que. Gente, é uma pessoa preparada. Não é qualquer um, eu vou chegar lá no terreiro e eu vou cortar. Não, é uma pessoa totalmente preparada. Ela tem cargo para aquilo. Então não é qualquer um. Não é qualquer um que corta, que faz o sacrifício, que faz o corte ali. Não é qualquer um. Então é tudo planejado. Agora, vamos lá para as pessoas que são contra. Se você é vegetariano, se você não suporta sacrifício animal de jeito nenhum, se você não come carne de animal, aí tudo bem você ser contra, né? Porque até então você não apoia nenhum tipo de sacrifício, tá? Então é claro que você não vai apoiar abate de porco, você não vai aprovar abate de boi,
você não vai aprovar abate de frango, é claro que você não vai apoiar nada disso porque você é vegetariano, então é claro que você também não vai apoiar o sacrifício dentro dos terreiros, dentro da religião. Agora, você que come churrasco, você que adora um estrogonofe de frango, você que não pode ver uma carninha de porco que tá, ó, metendo a boca, e é contra e não apoia o sacrifício dentro do terreiro, nossa, meu Deus, você precisa de mais conhecimento, tá? Você apoia, olha pra você ver, você apoia um lugar aonde aonde a pessoa coloca um animal para se alimentar igual um louco, para ficar grande rápido. Ou seja, a pessoa tá ali só por causa de dinheiro, né? Porque estão matando por causa de dinheiro para alimentar. Nem sempre esses animais são tão bem cuidados como é dentro do terreiro. Então, eu acho que é hipocrisia. Você que não apoia o sacrifício animal dentro de terreiro, mas come carne, vai lá no açougue e compra, hipocrisia. Pura hipocrisia, gente. Pura hipocrisia. Sendo bem sincero, hipocrisia. Ou então, é falta de conhecimento. É porque você não compreende ainda. É porque você não sabe como é um sacrifício dentro de um terreiro. Porque um sacrifício dentro de um terreiro é algo totalmente elaborado. Tá? Aí tudo bem. Não, eu não compreendo ainda, eu não sei como que é. Mas eu já tô falando aqui agora para você entender. Eu também tô com fome. Uma carninha agora, hein? Eita glória. Sim, com certeza, gente. O sacrifício dentro de um terreiro é algo muito, olha, muito pensado. O negócio é tudo certinho, gente. Para ser bem sincero para vocês, faz o seguinte, faz um teste. Quero que vocês façam um teste. Para quem, é claro, para quem não apoia o sacrifício dentro do terreiro, tá? Faz o seguinte. Pega um frango, compra ele pequeno. Deixa na sua casa e vai cuidando dele, tá? Vai cuidando, vai dando amor, né? Vai cuidando daquele bichinho ali, ó, do frango, né? Tratando, cuidando bem. Ele vai demorar para crescer, mas você vai tratar dele. Depois, você pega esse frango, faz o sacrifício e come para você ver. A carne é outra coisa, meu querido. A carne é até melhor. A carne, ó, você pira. Conhecido como caipira, né? Franguinho caipira. Aquele que é cuidado na roça. Aquele que é tratado ali só com as coisas naturais. Aquele onde que o dono, tá? Dá amor, não tá ali só pra... Ah, vamos comer rápido. Não. Tudo bacaninha. Ou então faz melhor. Vai em algum terreiro, quando tiver algum tipo de festa, de sacrifício, e come uma carne lá do sacrifício que eles forem fazer, tá? Porque quando tem um sacrifício dentro de um terreiro, a carne, gente, é para comer, é para alimentar as pessoas, e às vezes é doado também para as pessoas que precisam. Então é um negócio tudo bacaninha, gente. Ó, vocês vão ver. Mandou uma mensagem, mas não foi, não veio mesmo não. Exu de Quimbanda Luciferiana. Quaresma tá como? Pesada aí pra vocês? Vamos lá, Quaresma. Eu ia falar sobre a Quaresma porque, querendo ou não, a gente ainda tá na Quaresma, né, gente? A Quaresma não acabou, tá? Nós estamos aí na Quaresma. Um livro para iniciante de Umbanda. Até então, se vocês souber o nome do canal, tem um livro bacana aí que eu posso indicar para vocês, que é um livro da Janaína Azevedo, tá?
tem que ter uma compreensão boa, tem que ter uma mente boa ali para ler esse livro, tá? Da Janaína Azevedo. Por quê? Porque ela fez um mix muito grande, tá? Nesse livro. O ensinamento é top, tá? Só que às vezes é muita coisa de uma vez. Mas os livros dela são ótimos. Os nomes são tudo que você precisa saber sobre a Umbanda, tá? Aí você já pesquisa aqui no YouTube tudo sobre Umbanda. Mas são livros tops, tá? Tudo que você precisa saber sobre a Umbanda. É da Janaína Azevedo. Ali ela fala sobre médio iniciante, o começo ali da Umbanda, enfim, né? E várias outras coisas ali. Então, eu ia falar sobre a quaresma, tá? Porque nós estamos na quaresma ainda, viu, gente? Quaresma é 40 dias, né? Porque o pessoal fica só preocupado com o começo da quaresma. Ah, começou a quaresma, meu Deus, quarta-feira de cinzas e não sei o que, não sei o que. Gente, quaresma é 40 dias, tá? Então nós estamos na quaresma ainda. Eu acho, se eu não me engano, a quaresma vai acabar no... Eu não sei quando, nem sei quando que vai acabar a quaresma. Estou por fora de quaresma. É claro, vou explicar. Por que eu tô por fora de quaresma, gente? Porque eu não sigo a quaresma não, viu, gente? Não é uma cultura minha, tá? Seguir a quaresma, tá? Ah, por quê, Patrick? Porque eu não sou cristão. E a quaresma, tá? Ela é cristã, tá? Ela é cristã. A quaresma, ela é cristã, tá bom? Quarentena não. Quaresma é cristã, tá bom? E olha que eu vi eu falo... Meu Deus, as pessoas têm que estudar um pouco. Tem que estudar. Eu vi, olha pra você ver, eu vi um pai de santo de Umbanda falando que a quaresma não é cristã. Ele pegou uma parte do solstício de verão, tá? Que é um período de colheita de 40 dias, tá? Que eles passavam na Roma Antiga. É o período pós-colheita ou pós-plantação, que é um período de 40 dias onde as pessoas não tinham semente para comer, até a plantação dar frutos. Então as pessoas passavam em torno de 40 a 60 dias, tá, orando aos deuses, tá, da época, porque até então não existia cristianismo. Então as pessoas passavam 40 dias, 60 dias orando, 2 meses ali mais ou menos, orando aos deuses, né, pedindo chuva, pedindo alimento para que a plantação fosse boa, enfim. Ele comparou uma coisa com outra, não tem nada a ver. Gente, você que é de Umbanda, principalmente você que é pai de santo, mãe de santo, vai estudar. Vai estudar para não falar borracha, tá? Vai estudar para não falar borracha. Aí vem aqui nas mídias aqui e fala borracha. Aí o povo entende tudo errado. Entende não, entende o que está falando, né? Não é que entende errado, entende o que está falando. Vamos lá, a quaresma é um período cristão, gente, tá? É um período cristão. Cristão. Não é só da igreja católica, não. É um período cristão. Então a gente pode agregar aqui duas coisas. Primeiro, existe a Umbanda que vai sim seguir ali a quaresma, tá bom? Então tem umbandistas que vão cultuar, né, vamos dar esse exemplo, cultuar seria a palavra certa, a quaresma, tá? Então ali vai existir o quê? Vai existir, dentro dessa Umbanda que cultua a quaresma ou que segue dogmas cristãos, essa Umbanda vai fazer algumas ritualísticas, vai usar meios e formas de se proteger nesse período, porque são cristãos, tá? É uma Umbanda cristã, aonde eles acreditam que nesse período, né, eles vão passar por um período de tentação, da mesma forma que Jesus Cristo passou, que é o que está na Bíblia, né? É o que está bíblico. Então o que acontece? Essa Umbanda cristã vai existir ali as coisas voltadas para a quaresma. Já a religião mais afro, que não tem uma influência forte do cristianismo, a quaresma é uma data qualquer, entendeu? Porque não faz parte
da nossa doutrina, não faz parte do nosso costume. Então isso vai mais de doutrina, de casa para casa, de cultura para cultura, tá? Aí eu vi falar ali sobre... e para quem não sabe, vamos lá, o que seria essa quaresma aí, tá? Só uma explicação rápida aqui para vocês entenderem. A quaresma seria 40 dias de penitência e atormentação que Jesus Cristo sofreu. Foram 40 dias antecedentes à crucificação de Jesus Cristo, bíblico, tá? 40 dias antecedentes aonde ele sai ao deserto para entrar em conexão, né, com o seu pai, que no caso é Deus, né? Então ele passa 40 dias caminhando pelo deserto. Então ele faz uma penitência, que são 40 dias, e durante esses 40 dias ele também foi atormentado, né, pelo diabo, pelo Satanás. Bíblia, tudo Bíblia, tá? Deixando bem claro, não tem nada a ver com bando isso não. Então ele passa a ser atormentado. Então é 40 dias de penitência, tá? E atormentação do mal, né? Ali o diabo, o Satanás, ele fica ali perturbando Jesus Cristo para fazer com que Jesus Cristo pendesse ou fosse para o lado do capiroto. Então, ali é um período onde os cristãos acreditam que ainda continua, né, repetindo todos os anos, tá? Então, todos os anos, nesse período de 40 dias, que foi o período onde Jesus Cristo sofreu, os cristãos acreditam também que vão passar por um período de atormentação do mal. Não é? Então, até então, existem alguns umbandistas que acreditam que alguns portais estão abertos onde espíritos trevosos estarão à solta ou com uma influência maior na vida das pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, nada contra quem acredita nisso, tá? Porque é uma questão cultural, é uma questão de cultura, de doutrina. Então, se você é um bandista e acredita que os portais estão abertos, se você é um bandista, acredita que há uma influência maior aí de alguns, tudo bem, bacana, respeito a sua opinião. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Não é só nesse período aí que os portais estão abertos não, viu? Não é só nesse período que o espírito negativo, que o Egum, que o Quiumba pode causar influência na sua vida não, viu? Não é só nesse período não. Eu posso te falar uma coisa para você que é o ano todo. O ano todo tem quiumba solta. O ano todo é dia de penitência. É dia de atormentação. Não é só na quaresma não. Agora vamos falar aqui do Contra-Egum. Rapaz, eu falei sobre esse Contra-Egum aqui, mas foi uma polêmica. Foi uma polêmica. Eu falando sobre Contra-Egum aqui, o povo ficou meio bravo comigo. Vamos lá, por quê? Porque um bandista não usa Contra-Egum. Um bandista não usa Contra-Egum, tá? Sendo bem claro, bem sincero, não usa, tá? Mas usa sim, pai, usa sim, usa. Não, um bandista não usa Contra-Egum, sendo bem sincero, tá? Vamos lá, Egum é espírito, entidade é espírito. Ponto. Egum é espírito. O seu Exu é um espírito. O seu preto velho é um espírito. E Contra-Egum é para espantar, é para repelir espíritos. Não, é outro... Não, Contra-Egum é para espantar qualquer espírito, tá? Deixando bem claro. O que você usa na Umbanda é um Contra-Quiumba, que não tem nada a ver com Contra-Egum. Tem nada a ver com Contra-Egum. Contra-Egum é um material confeccionado e utilizado em algumas ritualísticas no candomblé. Ponto. Um bandista não usa Contra-Egum. Um bandista provavelmente usa um Contra-Quiumba, que a confecção é diferente, totalmente diferente, tá? A confecção é diferente, a forma de produção é diferente, tá? Então não é, pode ser parecido. São materiais que são parecidos. Só que a forma de consagração, a forma de confecção é diferente, tá? Só para vocês terem noção. Você que é de Umbanda, que tá usando um negocinho no braço ali, aquilo que você tá usando no braço, foi cantado em Yorubá em cima dele? Não foi, tá? Não foi. Que aí no caso seria candomblé. E na Umbanda não se canta em Yorubá, tá?
Então, aquilo que está no seu braço, você que é um bandista, não foi cantado em Urubá, em cima dele, tá? Foi feito dentro do terreiro? Às vezes não, às vezes você até comprou, né? Às vezes você comprou, ou às vezes você mesmo que fez, então já começou daí. Não é o contregum, porque o contregum ele é feito dentro do terreiro, tá? E normalmente pela EQED, pelo Pai de Santo, pelo Babalorixá, pelo Ialorixá. Então não é eu comprei. Então um bandista não é um contregum, tá? É um contra quiumba. Ele é muito similar, é o mesmo material, é idêntico. A questão da forma de consagrar, enfim, é totalmente diferente, tá? Por que, Patrick, um bandista não usa contregum? Porque Egum, gente, vamos lá. O que é Egum? Egum é todo e qualquer tipo de espírito, tá? Qualquer um. Tipo o Exu, é Egum. Um preto velho, é Egum. Um caboclo, é Egum. Todos são Eguns. Eguns, tá? Todos são Eguns. Egum é espírito. Bacana. Se você usa um contregum que é para repelir, para mandar o espírito sair de perto, você tem o seu Exu, você tem o seu Pombogira e você está afastando eles, tá? Esse tipo de material, ele é usado dentro do candomblé para esse motivo mesmo. Quando existe alguma ritualística que é voltado ao orixá, não pode ter interferência de nenhum tipo de entidade. Ou seja, estão fazendo ali uma obrigação, uma ritualística, vamos supor que esteja fazendo um bori, tá? Estão fazendo um bori no candomblé, só um exemplo, viu, gente? Estão fazendo um bori no candomblé para Xangô, pro orixá Xangô. E não pode, o seu Exu, Marabô, Tranca-Ruas, o seu preto velho não pode chegar ali. O seu preto velho não pode se aproximar de você. Por quê? Porque está fazendo uma ritualística para o orixá. Então é só o orixá naquele momento. Então você vai utilizar o contregum para que a entidade não interfira naquela ritualística. Entendeu? Pronto, o contregum é para essa finalidade. Tá ok? Então muitos candomblecistas que estão passando ali por algum tipo de ritualística, obrigação, vai utilizar o contregum. Já o umbandista, ele vai utilizar algo muito parecido que é o contra quiumba. No caso é para espantar espíritos trevosos. Aí não vai ser um material para espantar todo tipo de espírito. Entendeu? Praticamente isso. Ok? Porque tem gente que ficou bravo. Sim, sim, é uma banda cristã, Silma. A Umbanda é cristã. Levei um colar cruzado no meu antigo terreiro, no meu terreiro atual, e a entidade disse que havia demanda nele e pediu para deixar lá. Achava que colar cruzado não pegava demanda e me protegia. Pega. Vamos lá. Eu tenho uma guia, tá? Uma guia de proteção. Essa guia de proteção, ela pega demanda? Pega. Nossa, mas como? É a função dela. A função da guia de proteção, a guia que você usa, Fabiana, é essa função mesmo. É de proteger. Então, às vezes, foi direcionado para você uma demanda. A guia segurou essa demanda. Então, a guia ficou com a demanda, ficou com aquela carga energética. Então, exemplo, aquela demanda ia para você, a guia segurou. Então, a guia ficou com a demanda. Aí tem que fazer o processo na guia, tá? Então, a finalidade em si é essa, tá? Que bom que pegou na guia, né? Não pegou na pessoa, né? Só perguntar, dona de casa. Deixa o like. Um quiumba pode te levar à pornografia? Pode. Um quiumba pode levar a pessoa à pornografia? Pode, tá? Vamos lá. Existe uma qualificação de espírito dentro do espiritismo, tá? Para nós do mais ligado ao africano, a gente fala quiumba, tá? Mas para vocês compreenderem melhor, eu vou dar uma misturada aqui no espiritismo segundo Allan Kardec. Existe uma qualificação de espíritos que são ligados ao prazer sexual, tá? Então tudo que envolve o ato sexual ou ao prazer sexual
esses estão direcionados a esse espírito. Deixando bem claro, não é que tudo que está ligado ao prazer sexual, não. Mas tudo que está ligado em uma forma descontrolada do prazer sexual está direcionada ou ligada a esse tipo de espírito, que são os famosos incumbos e sucumbos. São espíritos que se alimentam desse tipo de energia. Vamos lá, Patrick, tem espírito que se alimenta de... tem espírito que se alimenta do ato sexual. Gente, o ato sexual é algo... pura energia. Pura vibração. Pura vibração. Tá? Porque quando você está no ato sexual, você está liberando, tá, energia. Você está energizado com o seu parceiro, com a sua parceira, tá? E isso, tá? Então, é uma questão espiritual. O ato sexual, querendo ou não, é uma questão sexual também. Ali envolve muita coisa, tá? Você está liberando energia. Existe um processo ali de liberação de energia. Então, o que acontece? Existem espíritos que se alimentam dessa energia. Essa energia sexual, tá? Aí, esses espíritos, eles vão, tá, te impulsionar a você ter o ato sexual ali de forma desordenada, descontrolada, tá? Até então, para se alimentar, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. A masturbação sem controle, você pode sim atrair esse tipo de espírito, tá? O sexo sem controle, tipo, ali de forma desordenada, pode também atrair esse tipo de espírito. Ah, mas eu não posso me masturbar, eu não posso ter relação? Pode sim, você só tem que saber o que você está fazendo, controlar, não é fazer as coisas de forma desordenada, tá? Principalmente para as mulheres e para os homens também que trabalham, né, com o sexo, devem sempre estar buscando formas de se proteger, de se descarregar, tá? Porque pessoas que trabalham com isso acabam tendo uma facilidade maior para atrair esse tipo de espírito, né? Então é sempre bom buscar proteção, enfim, proteção espiritual que eu digo, viu, gente? E é claro, proteção física também, né? Isso não precisa nem falar muito. Mas deu para vocês entenderem aí, né? Tem, tá aqui no TikTok agora também. É no TikTok. Teve uma vez a questão do falar o Luanzinho Recife, pai de santo morreu de quê, meu? Luanzinho, eu não tô entendendo. Luanzimbo do Recife, não tô entendendo a sua pergunta. Mas toma cuidado aí para você não poluir o chat, tá? Silmar, boa noite. Uma pergunta. Descobri recentemente que sou filho de Zé. Me incorporei. Tá, voltando aqui. Deu uma travada aqui. Travou, mas vamos voltar. Aqui. Descobri recentemente que sou filho de seu Zé. Me incorporei pela primeira vez em casa. Como saber a hora da minha entidade ir embora? Eita, rapaz, aí que tá, hein? Olha, não que seja proibido incorporar em casa, tá? Não é proibido, tá? Eu sempre falo isso, não é proibido não. No entanto, que você saiba o que você está fazendo. É bom a gente também ter uma separação, porque hoje em dia é muito falado sobre isso, né? Então a gente tem que falar aqui também sobre canalização e incorporação, porque existe uma diferença muito grande, tá? Canalizar a entidade ou canalizar a energia da entidade não é o mesmo que incorporar, tá bom? A canalização é quando você traz a mensagem, né, da sua entidade. Vamos dizer que a canalização ela seria uma irradiação,
né? No caso, você não está incorporado, você está só sobre uma influência da sua entidade. A incorporação, no caso, já seria a entidade, né, dominando seus movimentos, seus trejeitos, enfim, para poder realizar os seus trabalhos. Agora, essa questão de incorporar em casa é o seguinte: poder pode, no entanto, que tem a preparação. Então, se pode ou se não pode, o momento de ir embora parece que não tem uma preparação adequada. Aí é complicado. Eu vou aconselhar procurar um terreiro, tá? Vou aconselhar procurar um terreiro. Muito obrigado, Jack Yuri. Não entendi, não. Desdobramento inconsciente enquanto está acordado, é claro que existe. Claro que existe. Desdobramento inconsciente existe sim. Pessoal, acho que a gente já vai encerrar essa live. Vamos encerrar. Porque não tem muito o que fazer agora não. Já falamos, já conversamos bastante. Mestre Black, boa noite, sacerdote Patrício da Fossa. Axé, boa noite, Motumba. Motumba, axé. Vamos encerrar essa live, né, pessoal? Acho que já tá na hora. E tá na hora de comer aquele frango, hein? Olha o sacrifício animal aí, hein? O desdobramento, deixa eu tentar explicar. O desdobramento, ele é também conhecido como um tipo de viagem astral, tá? E esse desdobramento, ele pode sim acontecer acordado. Normalmente, isso acontece através de de meditação, tá? Quando não existe uma preparação para que isso esteja acontecendo, isso pode acabar prejudicando a sua vida, tá? Por quê? Porque o desdobramento é o desligamento do seu mental do seu corpo físico, aonde o seu perispírito, não é o espírito, tá? Onde o seu perispírito, querendo ou não, ele dá uma desligada do corpo para fazer algumas viagens, tá? Porém, existe uma ligação ali, tá bom? Porém, você fica desligado. Isso quer dizer que os seus sentidos, no momento do desdobramento, meio que se desligam. Claro que se isso estiver acontecendo de forma desordenada, tipo, você tá no metrô, você tá ali no metrô, no elevador, quando pensa que não, você dá uma desligada. Aí viajou, né? Fez um desdobramento. Isso vai te prejudicar muito. Então, se caso for assim, procura um terreiro, que às vezes, realizando um benzimento, um trabalho, vai auxiliar, vai ajudar muito. Tá? A outra coisa que pode estar ajudando, tá? Que vai auxiliar muito nesse processo de desdobramento, é através de meditação, gente, tá? Meditação é a melhor coisa. O que é meditação? Concentração, gente. É se concentrar, é sentar. Banhos pode ajudar? Com certeza pode, mas sempre vamos focar na mente. Sempre vamos focar na cabeça, sempre vamos focar nos nossos pensamentos. Esse é o foco maior ali que a gente tem que ter, tá? É a forma que a gente vibra. E a forma que a gente vibra sempre sai daqui, ó, tá? Sempre sai do pensamento. Tá bom? Mas enfim, pessoal, vamos encerrar esse vídeo. Quero agradecer aí a participação de todos. Eita glória! Amanhã a gente volta, é claro, com certeza. Temos vídeos aí todos os dias, tá? Todos os dias a gente tem. Não, então você então às vezes não foi um desdobramento. Às vezes o que você teve foi uma irradiação. Que às vezes uma irradiação, não sei se você é médio. Se você é médio iniciante. O médio iniciante, ele acaba assim tendo uma falta de compreensão, tá? Por quê? Porque a irradiação, para quem não tem conhecimento ou para quem não tem experiência com a irradiação, ela pode ser confusa, tá? Uma irradiação pode ser confundida com desdobramento. Vixe, gente, é uma irradiação. A irradiação, ela pode ser muito forte. Não é à toa que a irradiação ela pode ser confundida com um desdobramento, um sonho lúcido, ela pode ser confundida com incorporação,
tá? Pode, que na verdade é o que mais acontece, tá? Porque irradiação é a influência que você recebe. Você está recebendo a influência, provavelmente, de uma energia. Então o seu corpo ele vai reagir. E tem várias formas para ele reagir. Ele vai reagir de uma forma mais branda, tranquila, mas ele também pode reagir no seu consciente, tá? Que pode acontecer aí o, o desdobramento, mas não é um desdobramento real. É apenas uma forma que o seu corpo absorveu aquela irradiação. É a manifestação do corpo em cima da irradiação, tá? Em breve eu explico mais sobre. E pessoal, não esqueça lá de acompanhar o canal Tudo Sobre Umbanda, tá? Porque já falamos, trouxemos aí um vídeo, tá? Na verdade, foram postados, sei lá, 5 vídeos hoje. Pode você ver, 5 vídeos, postamos 5. Vocês viram? Vocês não estão vendo, não estão acompanhando o canal. Acompanha aí, gente. É vídeo todo dia. Todo dia a gente traz aí ensinamento, conhecimento aí para vocês. Hoje a gente falou bastante sobre guias, né? Guias de proteção, ó. Como despachar uma guia que arrebentou, né? Tem também, além de guias, né? Falei sobre os trans e os homossexuais dentro da religião afro. Como descarregar uma guia, como despachar uma guia. Então foi bastante vídeos aí que foram postados hoje no canal aí. Então não esquece de estar sempre acompanhando para não perder, né, gente? Mas enfim, pessoal, é isso. Quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado a cada um de vocês. Até ao nosso próximo vídeo. E axé a todos.